Oi, gente, bem-vindo de volta. Aqui é o Vini. E aqui é a Gi. Bom, hoje a gente vai para mais um episódio do Página 23 Podcast, onde a gente vai fazer algo um pouco diferente. E quem sabe até polêmico, né? Então a gente vai compartilhar com vocês aqueles livros que, para nossa decepção, não conseguiram nos cativar, seja pela má escrita, enredos arrastados ou personagens que não vão a lugar algum. Vamos discutir as obras que não recomendamos e os motivos que nos levaram a essas conclusões. Então prepare-se para uma conversa sincera e, quem sabe, algumas risadas, né? Nunca se sabe. Porque afinal, ler deve ser uma experiência prazerosa, não é mesmo? Não dá para ficar só no pensamento negativo. Então, pegue suas canecas de café e venham conosco nessa jornada literária de desilusões. Cara, esse é um tema, eu não sei se eu acho polêmico, porque eu sempre coloquei a leitura como algo não prazeroso, mas é um. Algo para distrair a mente, algo mais tranquilo. Nunca coloquei a leitura Uhum. como, tipo, eu preciso ler um livro muito denso, ou um livro Uhum. que vai transformar a minha vida. Eu acho que a leitura, para mim, não tá nesse lugar de transformar a minha vida. Então, eu nunca tive muito preconceito com livro, até porque eu tenho um dedo podre para livro. Sempre tem umas leituras péssimas. Mas não é que eu vá atrás de livros que vão aprofundar ou que prometem uma transformação na minha vida, nem nada. É por isso que eu, né, selecionei alguns livros para comentar, mas livros que talvez eu leria de novo ou eu releria em algum outro momento, né? Mas seria interessante até eu justificar o porquê que eu não recomendaria esse livro, é, mas talvez eu recomendaria sim. Talvez. Sim, porém depende. Tem um porém depende. Sim. Não recomendaria pelos tópicos que eu vou falar, mas num contexto geral, eu li e se a pessoa me perguntasse, o que você acha da série e tal? Eu ia falar o que eu acho, obviamente, mas eu ia falar assim, se você quiser ler, vai lá e lê, porque eu A sou seu critério. o tipo de pessoa que eu não vou ficar determinando que o outro vai ler ou não, porque a leitura Sim. pra mim tá nesse lugar de lazer. Se você Exato. gosta, pô, você não vai ler Sim, por porque quê? às vezes não funcionou pra você, mas pra outra Exato. pessoa funciona. Pra outra pessoa tá de boa. Ou ela não se É, importa com algumas. exatamente. Não digo problemáticas, né? Mas, por exemplo, a escrita é ruim. Pra mim tá de boa, só queria algo pra distrair mesmo, então não precisa ser, né, um Camões. Nossa, Não, aprofundar não é? Tá de tanto. boa. Uma coisa que, por exemplo, eu não li livros clássicos para fazer vestibular nenhum. Eu também não. Então, Uma das minhas amigas, né, Júlia, falou assim: Nossa, mas você tem que ler esse, enfim. Eu fico pensando, ai, amiga, eu prefiro tanto livro de fantasia, né? mas eu Sei lá, também tô romance policial, sabe? deixando um Agora fica pouco naquele traiu ou não traiu? Ah, é, não. esse pensamento, ele nunca me incomodou, não. Nunca li clássico assim, porque eu sinto que vou ler por obrigação. Ai, porque tá na época de vestibular, vamos ler. Não, acho que nem lia tantos livros na época de vestibular, enfim. Mas eu queria falar, o primeiro livro que eu trouxe aqui foi uma leitura recente e eu peguei para ler pela capa. Joguei o livro pela capa. Poxa, Falei assim, nossa, que capa bonitinha, vamos ver sobre o que é. O título não do te livro julgo. é A Escuridão ao Nosso Redor, e eu não vou lembrar o nome do autor agora, mas daqui a pouco eu posso pegar aqui e dar uma olhada. É, mas assim, foi um livro que eu peguei pura e simplesmente por interesse em saber o que ia rolar naquela história. Tem uma pegada de ficção científica, viagem no espaço. E aí, o livro, eu Agora leria. eu lembrei que você comentou dele quando você falou, ai, Eu mas viagem meti no o pau no espaço. livro. Eu meti o pau no livro. Eu li. Eu li tudo sem nenhum julgamento. Falei assim, não, vamos ver onde essa história vai. E aí, quando eu terminei de ler, eu falei assim, não acredito que essa história veio até aqui, a que ponto chegamos. Do outro lado da galáxia.
E uma história que não vou dizer que foi arrastada ou que os personagens não eram cativantes, mas eram clones. Daí eu dei até um spoiler agora. Mas enfim, gente, quem quiser ler, pula para o minuto X aí, bem lá pra frente. A gente não vai saber aqui pra falar qual que é, mas é isso. Eu vou dar spoiler sim. Cara, é um livro de viagem no espaço com a parada meio de clone e com a ideia de esses clones precisam chegar em um outro planeta que tenha condições de sobrevivência equiparada à Terra. E aí, quando eles chegarem lá, eles vão repopular esse planeta. Eles são uma espécie de uma os últimos seres humanos e vão para outro planeta criar uma nova espécie de seres humanos. Mas o problema são dois homens. E aí, era um A livro pausa dramática. O de problema é. pegação LGBT no espaço. Quando eu peguei para ler, eu achei que ia ser isso, mas nem era tanto. Porque foi tanta coisa louca que aconteceu naquele livro que eu falei assim, uau, que legal. E eles começam com uma missão de resgate. E aí eu falei, Uhum. beleza, dois jovens adultos numa nave espacial, numa missão de resgate, uau. Só que não Mas foi tão não. uau assim, né? Cara, eu não sei por que eu li esse livro, mas eu li até o final. E aí eu não recomendo, galera. Mas se vocês quiserem ler, leiam. Pelo amor Fica de Deus. seu critério. Sério. Mas não é uma leitura que vai levar você a algum lugar. O final, pra mim, nossa, foi triste, porque na nave que eles foram, tem uma máquina incubadora que gera Meu bebê. Deus. E eles saíram da Terra com vários Embriões? embriões. E aí eu fiquei, não, 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 não. Eu até comentei com uma amiga do trabalho que eu falei assim, se fosse um livro em que um homem e uma mulher são lançados no espaço para habitar outro planeta e a partir dali criar uma nova raça de seres humanos Uhum. em outro lugar, e já não seria um livro que eu pegaria para ler, porque para mim não faz o menor sentido. É Adão e Eva Uhum. indo para um novo jardim do Futurista. Éden. Para mim, tipo, não. É melhor vocês Não ficarem em rola. guerra e morrer logo, porque o ser humano não presta. Mas, como eram duas LGBTs, aí eu falei, vou ler. E Quem me sabe, arrependo né? amargamente. Nossa, que triste, amigo. Assim, se você quiser. Se você quiser ler, Mas eu não recomendo. Gente, taquei um hate no livro agora, né? um pouquinho, um pouquinho. É, É. tudo bem. É ruim mesmo. E aí, Assim, é ruim, não posso fazer nada a respeito. Mas é, leia se quiser. isso é uma das primeiras coisas que me incomoda muito na leitura. Tipo, a gente tem uma jornada do herói ali. Tinha muito mistério no começo, Uhum. eles conviviam ali com uma inteligência artificial, e aí de repente você pode até pensar que, tipo, como que a inteligência artificial interfere na vida daquelas pessoas dentro da nave Sim. e aonde a nossa vida pode chegar com a inteligência artificial. Dá até uns gatilhos de vez em É. quando, porque eles estão 100% sendo controlados por essa inteligência artificial. E ela é uma inteligência que ela não dá todas as respostas, ela dá o que ela pode fornecer de resposta. Ah. Então eu fico, meu, destrói essa máquina, mas não dá para destruir a máquina, porque se a máquina se sente ameaçada, ela vai lá e E te mata ele. ameaça. E aí, eles são Aí clones. vira Se camiseta eles de morrem, soldado. no próximo capítulo aparece outro deles lá. Eles são clones, eles não Meu são. Deus. Então, tipo, Que cara, bagunça. é surreal. E aí, além dessa camada de, tipo, da interferência dessa inteligência artificial, que dá um pouco de medo de pensar e imaginar como que isso vai interferir na nossa vida daqui a algum tempo, é, tem essa questão de toda essa jornada para chegar no final em um outro planeta
dois seres que são clones de seres humanos, ou seja, não são nem Uhum. seres humanos, são responsáveis por criar uma nova população naquele lugar e, tipo, tá Pra bom. quê? Com que finalidade, né? Por que não mandou um homem e uma mulher fazer as coisas mais naturais lá? E aí eu até fiquei pensando, ou seja, todos esses embriões que nascerem lá, eles vão nascer sem umbigo? Boa. Não? Eu lembro que tinha uma série que passava no SBT que era Caio YZA. Nossa, é velho pra caramba. Que ele não tinha um bico, que ele foi criado numa incubadora, assim. É muito doido. Acho que em um ano ele desenvolveu o corpo, enfim, ele era super forte e rápido, os caras. Eu não lembro o resto da história, mas como se fosse sem um biga, eu Não. lembrei dessa. Eu achei que foi assim. E uma outra coisa que eu comentei com uma amiga também, a gente saiu pra almoçar e aí ela, coitada, me aguentar falando do livro, eu tinha acabado de ler. Até Tadinho. triste, aquelas pessoas, elas deveriam ser indenizadas por ter que andar comigo e ouvir as coisas que passam pela minha cabeça. Mas assim, pensa que a vida na Terra tá acabando, acabou, né, a jornada terrestre, como diria a banda Eva. E aí eles vão numa espaçonave para um outro planeta, mas é só uma. Tipo, eles viajam milhões de anos-luz. É por isso que tem clones, porque Uhum. Porque sabe que ele não aguentaria a eles não viagem, né? vão aguentar a vida até chegar lá. Então, eles vivem o máximo de tempo que eles podem viver, fazendo a manutenção daquela espaçonave, porque, obviamente, ela está no espaço e aí ela precisa de uma manutenção, que já me gera um gatilho, né? Beleza, aí acabou a vida daquelas pessoas, eles morrem, ou a própria inteligência artificial mata eles porque eles estão descobrindo coisas sobre a verdadeira finalidade daquela missão. Aí ela vai e ativa mais dois clones, um de cada personagem. Uhum, sim. E aí restarta, tipo, começa de novo, eles lá, como se eles tivessem acabado de sair da Terra. A nave tem Nossa. outras coisas para fazer manutenção, para que eles consigam vencer esse tempo, sabe? Tipo, do Uhum. momento que saiu da Terra até chegar nesse outro planeta. Mas aí você vai me dizer que você só mandou uma nave? Uma nave? Por mais que tenha Gente. clones lá dentro. Vem um Sim. asteroide, pega essa nave no meio, pronto, acabou. E aí? Acabou Caraca, é verdade. a experiência terrestre acaba e a experiência espacial acaba também, não vai ter mais ser humano no mundo. E aí eu fiquei pensando, quando eles chegaram lá Nossa, no mas sua planeta, mente quando foi que eles chegaram lá no planeta, eu falei, não, quer ver que eles vão encontrar com outras pessoas que já chegaram antes? Porque não tem como eles ter mandado só uma sim. nave pra lá. Tipo, tem outras naves, vai ter naves chegando ainda, já vai ter gente lá Sim. construindo uma Mas civilização. esse foi a primeira para testar se dava certo, né, amigo? Porque assim, se você ver questão de experimentos, enfim, depende de como foi construído o universo. É Sim, caro, enfim, não é uma coisa que você constrói do dia pra noite. Clone também é uma coisa, enfim, né, tem um trabalhinho ali. sim. Então, pode ser que, tipo, vamos testar. Se esse aqui chegar, a gente manda mais. O problema é que, tipo, essa viagem durou um bom tempo. Uhum. Tipo, não é bilhões, milhões de anos-luz, mas se eu que eu me lembro, era mais de 30 mil anos. Ou Caraca. seja, você vai esperar 30 mil anos para saber se a missão vai dar certo? Tipo, durante o livro, eles captam ondas, rádio, né, de ondas da Uhum. Terra, e eles veem notícias que o mundo já acabou, a Terra já acabou. Já E eles foi. ainda nem chegaram lá. Então, acabou, não tem mais Terra. Não É, tem um não faz experimento sentido mesmo. se der Vendo certo. por esse lado. Não tem esse se der certo a gente manda mais. Não, já acabou a Terra, não tem mais o que mandar. Já deu errado. Tudo que tinha que dar Eles errado já já foi. mandaram eles com um banco de embriões, então eles já mandaram sabendo disso. Então, pra mim não faz sentido. Eu preferiria que eles chegassem lá e tivesse, sei lá, umas 4 pessoas que já chegaram por lá, e aí, tipo, um homem, uma Sim. mulher, Ou que sabe? chegasse em lugares diferentes que fosse, né? Tipo, a nave uma desviou, outra foi.
Pra outro lado, enfim. É, tipo, Mas ele não, tem tudo. mas e aí, tipo, contam, sei lá, uns 20, 30 anos depois, eles tiveram contato com outras, tipo, em outros planetas, tal. Sim. Mas não, aí quando chegou na parte da incubadora, que eles presenciam o bebê nascendo, eu falei, eu não acredito que eu cheguei até aqui pra ler isso. E Nossa. aí, Isso me lembrou, sei lá, me lembra um pouco do filme, né, Aliens versus Predador, sabe? Tem aqueles negócios meio estranhos, você fica, caraca. Quando eu era criança, eu morria de medo daquele filme. Aí hoje em dia eu assisto e falei, gente, né? ai, Não é pra tanto. é, enfim. Mas enfim. Mas Nossa amiga, sim, eu senti a sua dor. Eu senti agora, entendi. Tudo bom, bem. aí um próximo livro, né, que eu coloquei aqui na lista também para trazer, talvez eu leve hate por causa disso, Talvez não, acho que você vai levar. é Percy Jackson. Mas assim, fãs de Percy Jackson, vocês caíram num esquema de pirâmide. E eu sei porque eu caí no esquema de pirâmide da Cassandra Clare. Sim, E eu sei que a Cassandra Clare não é a melhor e que os livros têm lá seus pontos de melhoria. Então a gente tá no mesmo barco, galera. Não sim. precisa Vamos me. todo mundo dar as mãos. É. Mas tem uma coisa nessa história que eu não consegui avançar. Eu li 3 livros dele, os 3 primeiros de Percy Jackson. E aí, por que que eu coloquei ele aqui nesse momento para esse debate, né? Porque é muito repetitivo. É muito repetitiva a história. Esse A Maldição do Titã é o quarto livro? É o terceiro esse. Terceiro. É o terceiro. É, tem o Ladrão de Raios, né? E Uhum. tem toda aquela história ali da mãe dele desaparecendo, e aí toda a jornada do herói é ele indo atrás, fazendo missões, derrotando monstros para conseguir resgatar a mãe dele. E Sim. eventualmente ele consegue, acaba o livro. E aí a gente vai pro segundo livro, que é o Mar de Monstros. E aí o personagem Grover, que é o amigo dele, tem uma missão de vida dele lá, quer encontrar o Deus Pan, alguma coisa assim. Uhum. E aí ele sai nessa missão e ele desaparece. E aí a gente vê o Percy, a Annabeth e o irmão dele, que é um ciclope também, esqueci o Sim. nome. Eu não sei, porque eu só assisti os filmes. Ai, é Percy Jackson Tide. era um que eu queria. Eu queria muito ler. Então Eu vai acho ficar que é para um Tide o nome dele. futuro. Eu não vou dar spoiler, mas eles também, novamente, saem em uma missão, derrotando monstros, passando por apuros, bem sessão da tarde, para resgatar o Grover. E aí eu comecei a ler o terceiro livro. E aí, no terceiro livro, quem some é a Annabeth. Boa. E aí eles fazem a mesma coisa. Eles saem numa missão, derrotando monstros, passando por dificuldades para resgatar a Annabeth. E aí eu não consegui mais ler. Mas eu tenho a Uhum. impressão de que, sabe a fórmula que deu certo, Ctrl+C, Ctrl+V? Sim. Muda o contexto de como essa pessoa sumiu, ou se ela foi raptada, ou se ela tá presa de alguma forma. Uhum. Todos estão presos de alguma forma, né? A mãe dele aí fica presa lá no submundo porque Sim, Hades com acha as. que ele tá com raio. Daí ele vai buscar a mãe dele, ele leva o raio, eventualmente ele realmente leva o raio. Não é? Tadinho. O Grover tá preso lá numa ilha com um ciclope gigante, porque o ciclope só tem um olho e é meio cego. Daí, Tadinho. Eu com miopia e aí que meu filho. e aí ele tá lá Nossa. preso com o Grover, o Grover tá preso lá, é, e a Annabeth fica presa, algum deus, alguma deusa passou a perna Acho nela que e foi ela, Afrodite, não foi? Não que ela sei, fica porque. presa segurando alguma coisa que é muito Ah, pesado, enfim. sim. É que eu já vi alguns spoilers, né, no Twitter. O Twitter é um pouco fofoqueiro, aí não se segura. Mas sim, fala que ela segurou. Ai, não é como se fosse um mundo, mas é que tem uma Eu acho que estátua de era isso Atlas que mesmo. segura um globo gigante, enfim, que seria o É, mundo. É isso, que ela exato. segura, depois o Percy também Tipo segura por assim, um tempo, enfim. claramente a pessoa tá presa, não consegue se livrar e ela precisa do nosso herói salvador, Percy Jackson. Daí eu não consegui mais ler, porque eu achei que tava Entendi. indo pra um rolê, tipo, eu vou ler de novo a mesma coisa.
Uhum. Não sei se eu tô afim. Aí eu abandonei, eu parei de ler. E aí, isso é um ponto que me incomoda em alguns livros, quando fica muito repetitivo as mesmas coisas, Uhum. os mesmos problemas, as mesmas soluções. Tipo, ele não aprendeu nada com os problemas que ele enfrentou no primeiro livro. Sim, entendi. Daí vai ele de novo. E eu lembro que no segundo livro nem era ele que era pra ir a filha de Hades, que era A responsável, Clarice. Uhum. Olha que responsável legal. pela missão. Vendo o bonde todo mundo tinha o Tão filme, quem bom. entende um pouquinho. Ele é o perfeito. Ele é o perfeito, que tinha que ser ele, sabe? Sim. Aí me incomodou um pouco, parei de ler por causa dele. Mas, Mas a amiga, gente você tem quer ler? que. Não, provavelmente eu vou, porque eu gosto de livros assim de fantasia, enfim, mitologia, acho bacana. Mas a gente tem que normalizar isso de abandonar livro. Porque muita gente assim, não, eu vou ler até o final pra ver se é realmente ruim desse nível. E foi assim que eu li After. Enfim. Mas tem que normalizar isso. Não gostei? Vamos abandonar, vamos. Ai, não precisa fingir que nada aconteceu, né? Tudo que passa na nossa vida é um aprendizado. Pra gente não mais julgar o livro pela capa. Não ficar naquilo. Ai, mas fulano falou que é bom, eu vou ler, talvez eu esteja lendo errado. Não, você tá lendo ali pra você, o seu sentimento, enfim, né? Às vezes o que funcionou pra um vai funcionar pro outro. E é isso, galera. Não tenha medo de abandonar livros. Eu abandonei várias. Nossa. Eu também. Aí depois eu voltei pra reler, né? Tipo, Só pra ter certeza, né? pra ter certeza que era ruim, enfim, pra Sim, finalizar também. E aí eu trouxe mais um também, que aí eu não acho tão polêmico assim, porque aqui é muito ponto de vista. Todos foram, né? Ponto de vista. sim. Uhum, Mas esse livro aqui é porque lançou a série lá na Netflix. Bombou. sim. A Uhum. série Todo mundo Bridgerton. surtou. Lançou lá, muito bom, todo mundo gostou. Tipo, eu particularmente gostei, porque eu gosto da questão da família, do Uhum, arco que cada um tem seu desenvolvimento. E a primeira temporada nem é a minha preferida, nem é o meu casal preferido. O livro era um livro polêmico, porque tinha uma questão polêmica no livro. uhum. Eu nem lembro direito qual era a questão, como que acontecia no livro, como que aconteceu na série, quais as nuances e diferenças, mas eu lembro que isso gerou muito assunto quando lançou a série. Uhum. Mas é realmente uma história muito boa, porque ele tem vários irmãos, irmãos com personalidades diferentes. E no final, o grande objetivo da matriarca daquela família é casar todos os filhos, né? E aí eu falei, vou ler. É o tipo de livro que eu gosto? Não, não sou muito fã de romance, Uhum. porque tudo acontece ali, todo o desenvolvimento naquele livro é pra chegar no final e ter um casamento. Sim. E aí o viveram felizes para sempre. E aí, tá, tipo, esse não é o tipo de história que eu vou ler. Mas eu fui ler, porque eu gostava muito da série. E aí, quando você gosta muito da série, principalmente essa série, e você vai ler os livros, saiba que você não vai ter a mesma experiência de leitura que você teve assistindo. Já é diferente porque são mídias diferentes. Mas assim, o livro é muito focado nos dois protagonistas, levando em consideração que eu já falei que nem é os meus personagens Uhum. favoritos, nem é a história favorita. Ler um livro só sobre eles é pesado. Sim. Nossa, como era chato ler, mas eu li. Foi Porque guerreiro. eu não sei, porque eu sou esse tipo de pessoa. Tá sofrendo, tá apanhando. Eu acabo não abandonando. Eu vou lá e leio. Aí depois eu abandono a série, que é mais legal, né? Sim. Enfim, aí eu É que li. assim, você já sofreu pra terminar um livro, né? Quem dirá pra ler mais três, quatro. É complicado. Mas aí o que que eu fiz? Eu li mais três, quatro. Só pra ter certeza se era Pra ruim ter a mesmo. certeza. Eu li até o livro da Penélope, porque a Uhum. Penélope é uma personagem que eu gosto muito. E ela Uhum. é uma personagem que ela é uma protagonista em todos os livros. Sim! Principalmente, ela Nos é uma outros, meio que protagonista. indireta, né? Indiretamente ela se É, torna mesmo. até o livro dela, porque aparentemente nos livros ela deixa de existir, né? Uhum. Mas até o livro dela,
ela é uma protagonista nos outros livros também. Uhum. Então, acaba que eu li. E eu gosto da personagem. Eu gosto que na série é uma atriz gorda e que tem toda aquela Sim. representatividade, enfim. Eu gosto dessa diversidade. E aí eu li os outros livros por causa de. Mas se você gosta da série, porque enquanto você está vendo o desenvolvimento daquele romance daquele casal, você vê o que está acontecendo na vida dos outros irmãos, você gosta de acompanhar o desenvolvimento, mesmo que mínimo, dos outros Uhum. irmãos, Sim. não leia o livro. Porque não tem isso no livro. E é a Uhum. minha única decepção dessa série, assim. Além de ser Sim. livros que não são o meu perfil de leitura, mas enfim, se eu me dispus a ler, eu vou ter que ler sem ficar, ai, odeio isso aqui, ai, odeio Sim, isso que se você aqui. Não, começou, não. ninguém te forçou, né? Você foi lá porque quis. Exatamente. Então, Poxa, né? Uma coisa é você reclamar, ai, não gostei muito do desenvolvimento do personagem. Não, assim, exato. achei não gostei disso, daquilo. Aí é uma coisa que não é que está ok, tipo, normal você não gostar de certas coisas, mas você ficar reclamando o livro inteiro. Ai, romance é chato. Ai, porque romance é aquilo. Então não é livro de romance, né? Já não começa, você sabe que não Exatamente. gosta. Já não começa porque você sabe o que é isso. Exatamente, Eu o livro tá fui ali, ó, tá ali, achando, ó. A história, achando que eu ia conta, ver. casal, XYZ que quer Exato. ficar junto. Pronto. Aí você fala, vou ler. Ah, mas eu não gosto de casal. Então não lê. Vai ler um Dark Romance, não sei, uma coisa, né, que seja Vai ler outra um pouco coisa. diferente. Não é que Dark Romance também é sobre casal, mas tem né, umas É, coisas meio duvidosas aí, criminosas. mesmo. Mas, enfim, né? Não leia. Se você já Não sabe que leia, não cara. gosta, não leia. Não Ou se leia. você quer dar uma oportunidade para leitura, que eu acho que é bacana, né? Porque às vezes pode te surpreender. Não seja aquela pessoa babaca, né? Que fica reclamando pra todo mundo que te olha. Ai, porque eu odeio isso aqui. Ai, porque eu odeio romance. Ai, porque. Então não é. Então não fica destilando ódio, né? De graça, Enfim. assim. Eu penso assim. E aí, como eu me dispus a ler, eu li. E eu li os outros. Eu li mais 3 livros, né? Eu li 4. Eu li até a metade da série. Uhum, Pra chegar no livro da Penélope e ler a história da Penélope. E eu sim. li antes de sair a temporada da Penélope. Porque eu queria ver essa diferença. No livro, ela é completamente não descaracterizada, mas ela não tem essa característica principal de ser uma mulher gorda. Ela Entendi. foi uma jovem que entrou na sociedade como uma mulher gorda, Uhum. mas durante os livros ali, quando chega no livro dela, já Ela menciona emagreceu. que ela é uma mulher cheinha, mas ela tá ali dentro, sabe? Dos- Ainda ela consegue se encaixar nos padrões. Tem aquela questão. Por exemplo, Exato, provavelmente ela emagreceu, mas a estrutura dela, né? Tem muita pessoa que fala assim, nossa, mas eu sou. Tipo, meu peso é X, mas eu pareço ser Y. Porque às vezes a estrutura da pessoa não é. O biotipo, né? Falam. O exato. biotipo da Se pessoa fosse não é magro, ser né? magro, né? Enfim. Nossa, e como você não consegue ver o desenvolvimento dos outros personagens, né, enfim, nos livros em que eles não são os Sim, protagonistas, você não consegue acompanhar, né, como que isso rolou. Porque quando chega num livro dela e fala que ela, tipo, dá a entender, né, que ela emagreceu, você fica, será que ela emagreceu só porque agora ela é a protagonista? Será que rolou isso? Só por isso que agora aparece ela como uma sim, sim. pessoa não gorda? Você Sim. fica, tipo, é, Bom, eu não duvidoso. tenho certeza se foi por esse caminho, mas eu lembro que ela menciona, lógico, na histórias, né, durante os livros, menciona o que acontece antes na vida desses personagens Uhum, e, e no final o que acontece depois. Então, eles tendo filhos, uhum, eles, sim, sabe? Mas as histórias não se cruzam. Por exemplo, eu vou contar a história da Penélope. Quando tá no livro dela, eu conto que há alguns anos atrás ela aconteceu alguma coisa na vida dela e ela começou a emagrecer. sim. Só que esse alguns anos atrás, de repente, é o arco da história do personagem de 3 livros atrás. E não Uhum, mostra isso lá. sim. Enfim, porque não era esse né, Né? o objetivo naquele livro lá. E quando chega no final, mostra alguns anos depois a Penélope tendo um filho. E de repente, quando a Penélope tem um filho, é o mesmo tempo em que a história de outro personagem ele tá casando.
E beleza, não, não, Sim. não tem esse cruzamento, que eu Sim. acho que é o que funciona muito bem na série. Que é uma história, tipo, Uhum. muito legal. Se você não gosta dos protagonistas daquela temporada, você acaba assistindo para acompanhar o desenvolvimento de outro Sim. personagem ali. É, por exemplo, a irmã deles, que eu esqueci o nome. A mais nova? Não, é Que é que é Anthony, Benedict, Colin, Daphne, Eloise. Heloise. A Eloise, tipo, ela é uma personagem incrível. Uhum. Assim, na série ela é incrível. No livro eu não lembro muito, mas eu lembro que ela era uma irmã chata, mas aquela irmã chata legal que você gosta, da Aquela que chatinha. fica te cutucando, enchendo o saco. Exato. Então, e eventualmente ela aparece nas histórias dos irmãos, mas não tem Uhum. desenvolvimento, mas aparece, né? Não Sim. tem como excluir 100%. Mas na série eu acho tão legal o desenvolvimento dela. Eu acho tão legal o desenvolvimento do Benedict, porque Sim. na série ele é um cara bissexual. Uhum. Eventualmente, na temporada dele, o romance dele vai ser com uma mulher, porque no livro é com uma mulher. Sim. E Tanto a que já foi história... divulgado quem é a atriz, né? Que foi aquela que fez até a show de Harry Potter. Ih, não sabia disso, ó. Não, É, não menino. Às sabia. vezes eu vejo Eu uma sabia coisa que tinha aleatória sido aqui. divulgado uma atriz, mas não vi quem era. Mas a história dele é tão legal porque é um reconto de Cinderela. Mas é Uhum. bem no começo, assim, elementos bem parecidos. Sim. Depois pro final é outra coisa que é muito particular da história deles. Mas é muito legal a história deles. E eu não sei se eles conseguiriam contar essa história naquela época da mesma forma. Se fossem dois homens, por exemplo. Uhum. Mas Sim. eu gostei que durante o desenvolvimento dos irmãos dele, das temporadas dos irmãos, apresentou ele como um cara bissexual. Acho interessante, traz ali uma Representatividade, né, amiga? representatividade. Tem a menina gorda que casa, tem um relacionamento com um boy belíssimo, porque o boy dela Uhum. é belíssimo. É, assim, perspectivas. Mas a série, eu quero assistir, eu vou pegar um dia pra assistir a série. Porque eu sei que os livros eu não vou ler tão cedo. Não é Já, nem porque você tá falando. Não, acho que não vai já rolar. Não, descarto mas da é lista. porque, assim, é igual você falou. O romance, quando o foco em si é só romance, pra mim não rola muito. Não é algo que me pega, me puxa atenção, sabe? Porque às vezes eu pego, tipo, tá, o casal ficou junto. E agora? Não tem mais, não tinha nada, nada mais em volta, entende? Diferente, por exemplo Instrumentos Mortais, por exemplo. Tem a questão ali do casal principal, mas tem outras coisas acontecendo em volta, então que pega a sua atenção. Então, assim, tem momentos, sim, que o foco é o casal, que aí eu gosto, não é que eu odeio todos os casais, enfim, não. Mas é quando tá rolando alguma outra coisa, aí é legal conseguir ler. Então, a série, eu consigo parar. É que eu tenho um problema com às vezes assistir série. Não sei, me dá uma preguicinha de sentar e assistir? Não sei explicar. Também não faz muito sentido. Mas pretendo assistir um dia, pegar maratona, assistir tudo uma vez? Vai até acabar. Quem sabe? Assiste, é legal, tem o desenvolvimento dos irmãos, tem muito romance, muito meloso, muito no final me Isso casar. é um incentivo pra eu assistir, amiga? É. Não, brincadeira. Eu consigo. Ai, meu Deus, nossa, tá parecendo, tipo, nossa, inimiga do amor. Não consigo assistir, enfim, vou pegar um dia. Mas é que, assim, tem muita série atrasada já, tipo, Casa do Dragão, já tem, né? Não, porém Tipo, sim, né? Inimiga do enfim, romance, não, porém sim. talvez. Mas, enfim. A gente, falar dos livros, assim, que eu não indico muito, começar aqui com um, que, por exemplo, já repeti várias vezes aqui que eu gosto muito de Dan Brown. Com todo o meu coração. Gosto muito. Mas, gente, Fortaleza Digital é um filme, ó, um livro que eu reli faz pouco tempo que eu reli ele. E aí eu fiquei tipo, gente, porque assim, as histórias dele, num contexto assim, normal, não passa por vários dias ou um período longo de tempo. Geralmente é menos de uma semana a história passa, enfim, não é muito longo. Mas o Fortaleza Digital, pra mim, ele pareceu tão arrastado.
num nível que eu fico assim, gente do céu, o que tá acontecendo? E é um livro com um tema muito bacana, porque envolve inteligência, como fala, gente? Questão de sistema de segurança dos Estados Unidos, criar modo de criptografar informações, né, para poder transmitir de um lado para o outro sem ser descoberto, né? Então fica aquela coisa tipo, caraca, nossa, interessante isso daqui, né? Porque tudo que foge, pelo menos na minha realidade, chama mais atenção, porque é normal, acontece com todo mundo. Mas é uma história, por exemplo, todos os livros dele tem lá o protagonista ou a protagonista, né? Tanto que a série principal dele, o protagonista é o Robert Langdon, que é um professor incrível de Harvard, enfim, inteligente pra caramba. No Fortaleza Digital, é uma mulher que ela trabalha por uma agência, né, de inteligência nos Estados Unidos. E aí, o vilão, você fica. Todos os livros dele você não sabe qual é o vilão. Você fica naquela, eu acho que é fulano. Quando você termina de ler, é uma pessoa que você não tinha nem pensado. Ou pelo menos eu, né, com meus neurônios, não consegui captar antes. Mas nesse, fica uma coisa muito, tipo, de doido, sabe? O plot todo, assim, é muito legal. Que ele vai. Não queria dar spoiler, porque assim, não é um livro ruim. Não é uma história ruim. Mas o desenvolvimento dela ficou meio, pelo menos pra mim, ficou, às vezes, tinha momentos que tinha muita informação, porque é uma linguagem diferenciada, né, voltada pra tecnologia, inteligente, né? E aí, às vezes, pelo menos pode ser que fique um pouco cansativo pra alguém, mas às vezes do nada não acontece nada. Nada, nada. Às vezes é só um cara fugindo de um canto pro outro. Por exemplo, essa personagem principal, o noivo dela acaba se envolvendo na história pra tentar ajudar. Do nada, do nada. Não é nem tipo, ele trabalha pra empresa. Não, ele não nem. Gente, não tem Não ligação tinha nenhuma a não como ele estar ser. ali, né? Não, acho que não é nem noivo, acho que é namorado dela ainda. Acho que talvez ele pede em casamento ou ele quer pedir em casamento em algum momento, se eu não me engano. Mas fica naquilo, tipo, por quê? Né, assim, do nada. Ele vai lá e aí é mandado pra Itália. Eu lembro que era. Não lembro se é, acho que era Itália que ele acaba sendo enviado. Porque o chefe dessa menina fala: ó, manda lá seu noivo. Na verdade, ele nem fala com a mulher: vou mandar seu noivo. Ele não lembro como que ele faz, forma lá com o cara, fala: ô amigão, quebra essa pra mim, vai lá resolver esses problemas. Que é tipo, amigo, você tava querendo evitar que um escândalo, enfim, de vazamento de informações acontecesse, mandando um civil, assim, no nada. Você poderia contratar qualquer pessoa ali da sua empresa ou de alguma outra, né? Sei lá, podia contratar a CIA, que fosse. Não, mas eu não posso comprometer aqui que o meu setor deu problema. Amigo, seu setor já deu problema faz um tempinho, né? Inclusive você é o problema, né? Inclusive. Mas ainda naquilo que às vezes, quando eu li a primeira vez, eu ficava, nossa, que demais, que negócio incrível. Porque eu tava lá emocionadíssima, né? Mas aí o bom, isso que às vezes é bom de você reler depois de um tempo, né? Alguns livros que você para e fica, caraca, que rolê aleatório. Nossa, Pra que eu. caralhos? Ele, gente, aí esse noivo, ou o namorado dela, sofre atentado de morte, tem que ficar correndo de um canto pro outro, quase teve que se jogar de uma torre pra poder fugir do Nem era assassino. problema dele, ele se Era lascou. problema dele, sabe? Eles iam ter ali um final de semana juntinhos, que era onde ele ia pedir ela em casamento, inclusive, e foi arruinado porque o chefe dela ligou, então, colega, quebra essa pra mim. Ou eu mando você, ou eu mando sua namorada, hein? Aí, tipo, amigo, não, ele não mais fala isso, mas, tipo, acho que na cabeça dele, tipo, vou ajudar ela, né? Se o chefe dela tá pedindo, enfim. Nossa, E aí depois você eu. descobre. Não é? Aí depois você descobre que o chefe gostava dela, e ele é bem mais velho. É casado, ele é casado, amigo. Mas aí a mulher pediu separação porque ele vivia pro trabalho. Mas por que ele vivia pelo trabalho? Né? Gente, aí ele mandou o noivo dela, enfim, quase noivo, lá pra puta que pariu pra poder caçar o raio da criptografia, né? Que era assim, deixa eu fazer uma linha do tempo. Um ex-funcionário criou uma forma de criptografar informações, né? Que no livro ele conta que o governo dos Estados Unidos tinha acesso à leitura de e-mails, telefonemas, assim, de todas as pessoas, né? Que é algo que é mencionado várias até aqui, né? Em jornais, teve um tempo, né, que foi comentado isso, que o governo americano ficava espionando, né, as pessoas, enfim, em busca de informações que seriam atentados ou não. Então esse livro ele vai para essa direção.
E aí esse funcionário criou essa criptografia, nananá. Só que aí, do nada, ele aparece morto. Ele saiu da empresa, né? Foi demitido, pediu as contas, enfim. E aí ele aparece morto lá na Itália. Aí você assim, mas por quê? Por quê? O cara que criou os negócios tudo. E aí descobre que ele ia vender essa criptografia para outras pessoas, né? Poderia ser tanto o governo chinês, enfim. Tanto que menciona, né? Governo chinês, ou tem mais um outro, eu acho. Não era russo, não, mas tem outras pessoas querendo comprar. Por quê? Imposto disso. Eles poderiam mandar informações tanto entre eles ou contra outras pessoas, e o governo dos Estados Unidos não teria como quebrar o código e ler essas mensagens, né? Então eles poderiam armar atentado, enfim. Então, por isso que, às vezes, nesses quesitos, a história é muito legal. Porque cria todo aquele ambiente, tipo, gente, se realmente acontece, poderiam ter guerras, enfim. E ninguém saberia, né? Todo o esquema. Mas aí é onde entra, tipo, a questão do vilão. Aí ele. Ai, a motivação dele é ridícula, sabe? Porque, gente, ele queria pegar a mulher, mas a mulher via ele como um pai. Aí eu tô assim, amigo, pelo amor de Deus, Uhum. não dá. Sabe? É uma história assim, tinha tudo pra ser muito, muito incrível. Pela questão do foco da história, né? Questão de inteligência, né? Criptografia de informações, tudo mais, enfim. Mas o desenvolvimento, porque assim, tem momentos que você acha que esse ex-funcionário que criou a criptografia, que ele que é o vilão, né? Já que ele quer muita informação, ele tem tanto a chave para abrir a criptografia, no que eles explicam. Quando você cria um código, você tem que ter como se fosse uma chave para abrir esse código e poder, né, ter acesso à informação que esse código estava escondendo. Então ele sabe, e não é um código fácil de ser quebrado. Tanto que eles têm lá um supercomputador que trabalha, tipo, nunca ficou desligado, enfim. E aí esse computador também começa a dar problema, porque ele estava tentando quebrar esse código, né? E ele fala assim: nossa, esse computador é incrível, ele quebra códigos gigantes em, tipo, minutos. E aquele lá tava 24 horas tentando quebrar um código. Aí fica assim, gente, o que que tá acontecendo? Aí você fica curioso. Mas quando você chega no final e você entende o que tava rolando, você fala, pô, ai, amigo, pelo amor de Deus. Só porque. Sério. Entendeu? Ele já ia a questão de se aposentar, tava perto de se aposentar, né? Ele queria fechar com chaves de ouro. Entendo, né? Que ele não queria mostrar pros outros que tava dando problema. Ok, vamos resolver dentro de casa. Mas aí ele acaba sendo tão imprudente nas escolhas dele, tão burro. Não é nem imprudente, é burro mesmo, é muito burro. E aí acaba cagando tudo porque ele queria pegar a mulher. Cara, sem condições. Então, Fortaleza Digital não é um pra mim que não rola. Caraca. E é o primeiro dele, né? Acho que foi o Se não me engano, primeiro é. livro É um que dos ele primeiros. escreveu. E É, porque assim, eu peguei esse livro. Foi o primeiro livro dele que eu peguei pra ler e não gostei. Daí, de tá repente, eu fui ler vendo? os outros por causa disso. Não, assim, os que tem o Robert Langdon como personagem principal, eu acho que fica mais legal pela questão, por exemplo, cada um ele tem uma questão de fato histórico. Por exemplo, os demônios, então, os Illuminati. Aí tem o. Que, gente, eu não vou lembrar de cabeça. Mas tem um que entra questão religiosa, mas não religiosa pra falar o que é certo e errado de cada religião, mas aí entra pela parte histórica do catolicismo, Santo Grau, enfim. Então, cada um, ele tem uma questão de história, então te puxa, né? Toda vez que ele passa por algum lugar e fala de uma obra, por exemplo, Inferno de Dante, né? No livro Inferno, né? Que fala um pouco sobre a questão histórica, né? Do como foi Dante, como foi a vida dele. Então, ele te pega por algumas outras questões, então acho que fica muito mais legal de você ler. Às vezes você, igual você comentou, às vezes você não gosta tanto do protagonista assim, mas não é o meu caso, porque eu gosto muito do Robert Langdon. Mas tem outros fatores na história que faz você, às vezes, ir pesquisar um pouco mais. Tipo, ai, nossa, legal. Ele tá na Capela Sistina. Eu não consigo imaginar como é, por mais que ele descreva, a minha mentezinha não consegue fazer, então eu vou lá pesquisar. Então daí, às vezes, você consegue ver outras coisas que te chamam a atenção também, sabe? Então acho que fica bem mais legal. Mas Fortaleza Digital não rolou pra mim. Ponto de Impacto, que é um outro livro dele, né, que também não é da série que tem o Robert Langdon, esse eu já gostei mais, mas faz tempo que eu li, então eu teria que reler só pra confirmar se eu ainda gosto. Mas que envolve questão da NASA, enfim, descoberta talvez de um alienígena. Não, não chega a ser alienígena, não, mas é como se fosse um animal pré-histórico congelado no Ártico. Então tem uma pegada também de inteligência, né, dos Estados Unidos, enfim. Mas eu acho que essa é uma história um pouco mais legal, que tem mais coisas rolando. Mas Fortaleza Digital não rolou.
Outro, ai, esse me dá um pouquinho, mas são os pergaminhos vermelhos da magia, né, que é da Cassandra Clare, que é a história, é um momento ali de férias, né, do Magnus e do Alec, né, depois do terceiro livro, né, da saga principal, enfim, tem um momento que eles falam que eles vão viajar, né, para poder ter um momento ali do casal, se conhecer um pouquinho melhor, enfim, e aí tem esse livro deles. Mas, pra mim, não foi um livro que funcionou tanto. Eu acho que ficou assim, a história poderia ter sido resumida. Eu acho que rolou algumas coisas que não fazia tão sentido, mas pode ser também que eu não entendi algumas partes, que pode acontecer, porque esse eu li em inglês, eu peguei na biblioteca aqui, né, perto de casa, e aí ficou naquilo, tipo, eu não entendi isso aqui, ou eu realmente não gostei. Aí eu li, não, realmente não gostei dessa parte, né? É que nessa história conta um pouco mais, é onde aparece um pouco mais do passado do Magnus, né? Então a gente vê uma versão dele que a gente não estava esperando, né? Enfim, a história toda passa. Ele realmente criou um culto maligno onde fica invocando demônios? Aí você assim, não, Magnus não faria isso. Ele não é inconsequente e burro nesse nível. Aí você começa a ler um pouquinho mais, assim, talvez não é que ele era inconsequente, talvez não tinha ninguém ali para dar o suporte para ele, né? Porque, pensa, você é um feiticeiro que é, gente, milhares de anos, né? Nasceu numa época, tipo, antes da época medieval ou algo assim, e não tinha ninguém, não tinha um amigo, não tinha família mais, até porque antes mesmo que ele se descobrisse como feiticeiro, a mãe morre, aí o padrasto, né, também, né, aí você descobre como que o padrasto vira camiseta de saudade, fica assim, pô, eita, rapaz. Mas, assim, a história é legal, mas eu sinto que ficou muita coisa arrastada, né, não foi uma coisa que fluiu, sabe? Tiveram outros, você encontra outros caçadores de sombra, você encontra outros personagens também, sabe? Tem o desenvolvimento, por exemplo, de um casal ali que assim, não era casal ainda, mas ali onde eles se encontram, né, sabe? Onde tem o primeiro, primeira conversa, aquele primeiro, tipo, até que você é legal, né? E aí, em outros livros, né, tem o desenvolvimento melhor deles. Mas o casal em si, a história deles, eu fiquei tipo, acho que talvez eu poderia ficar sem saber, né? O que Precisava mesmo aconteceu de um nessa livro? viagem. Hã? Precisava mesmo de um livro para isso? Eu acho, assim, poderia ser um conto um pouco mais curto, eu acho. Eu acho que assim, tiveram alguns momentos que eu senti que, nossa, muito bom. Né, assim, até pro que eu olho que tava com aquilo, né, de muitos ciúmes do Magnus por todo o passado que ele já teve com outras pessoas, né, que, assim, até um ponto eu entendo ele realmente, que dá aquela insegurança, tipo, nunca namorei, aí eu tô com um cara que já teve vários namorados, namoradas, enfim, já teve uma outra vida, já teve outra experiência, e se ele não gostar do que eu tô aqui pra oferecer, mas em alguns momentos, ele, gente, parece uma criança birrenta, e eu, tipo, amigo, vamos sentar e conversar? Essa falta de comunicação dos personagens é uma coisa que me irrita em vários livros. Não só nesse aqui. Mas é uma questão que, tipo, amigo, por favor, não é essa necessidade, né? Ele não vai ler somente, né? Pra saber que você não gostou daquilo. Mas, enfim. Assim, eu gostei de como que é o vilão da história. Assim, tipo, chegou uma parte do livro que eu fiquei. Essa cidadã aqui é um pouco suspeita, né? Eu estou sentindo algo um pouco estranho, uma vibe estranha dela. E realmente era o vilão da história, era essa cidadã, né? Mas. E no final também, que aí apresenta um personagem que até então, até onde eu li, estava morto, né? Mas, enfim. E aí fica naquela, tipo, aí acaba o livro com o sentimento. Caraca, finalmente alguma coisa que fez eu ficar tipo, puta que pariu. Aí eu gostei. Você entendeu? Porque assim, tiveram alguns momentos que eu fiquei, gostei, legal. Mas outros que eu fiquei tipo, e se eu abandonar essa leitura, hein? Aí ficava, ai, mas eu gosto tanto desse casal, caramba. Que triste. Entendeu? Então, tipo, esse foi um que não funcionou tanto pra mim. Eu Não, acho que esse não curti. livro não é um livro que dê para recomendar, na real. Não. Eu tenho esse sentimento, porque ele transcende o esquema de pirâmide da Cassandra Clare. Nossa, sim. Até porque esse Porque, não é só ela que escreveu, né? Teve parceria com uma outra escritora, né? exatamente, ela Então é talvez por isso muda um pouco a co-escritora. perspectiva, né, do leitor. A gente tá acostumado.
com uma linha de raciocínio, ou uma fórmula, ou enfim, que seja daquele autor. Então, quando entra uma outra pessoa, não é que ela não vai entender na mesma forma, até porque ela tem uma outra pegada, né? Pode ser que ela também já tenha escrita, que eu não cheguei a pesquisar, né, muito, mas tá acostumada ali com ambiente fantástico, enfim, nananã. Mas eu acho que essa parceria não deu. Eu posso, talvez, mais pra frente, reler? Ah, talvez. Você. Mas. Deixa eu fazer uma pergunta. Você já leu os outros. As Crônicas do Bane, os Contos da Academia do Caçador de Sombras? Ainda não. Porque eles também são escritos em parceria, né? São com outros Sim. autores. E assim, Não, ainda não li. realmente isso que você fala é perceptível. Porque são os acontecimentos que não é a forma como a Cassandra escreve, entendeu? Sim. Tem muito Parece sonho, tem muita visão. Sim, parece que ela pegou assim, olha, o meu personagem é esse, é a personalidade dele é assim, 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 e eu quero esse plot. Toma, escreve. E aí a pessoa escreveu a partir disso, sabe? Não é que, por exemplo, a escrita era ruim, não, não era. Mas é que parece que não faz parte do universo. Parece que, por exemplo, é o que acontece, por exemplo, no primeiro livro dela, né? Que é perceptível que ela não sabe, não tinha tanta dimensão de como ia ficar no futuro, né? Todo esse universo e tudo mais. Então fica tipo, nossa, se eu tirar isso daqui não vai fazer a mínima falta. Entende? Então pra mim não é um que não rolou e eu prefiro não ignorar. Não. Pelo menos por enquanto. Mas aí eu posso tentar reler também em português, né? Porque às vezes pode ter passado, não sei, alguma Olha, coisa. eu tenho ele aqui para ler, não vou ler agora. Né, Tenho não que ler ler agora, amigo. alguns antes, mas não, na verdade eu poderia ler ele agora, né? Porque ele acontece entre a primeira trilogia e a segunda Ele é com. dos Instrumentos Mortais. Sim. Se eu não me engano, ele se passa no terceiro livro. É, então eu É. poderia ler agora, mas eu Poderia. prefiro não ler agora. Não. Sabe que, por exemplo, eu li ele depois de terminar as duas primeiras sagas. E pra mim foi ok. Porque assim, Sim, quando eles voltam, quando eles saem de Nova York pra ir viajar e quando eles voltam, a saída deles é indiferente naquele momento ali. Quando eles voltam, tipo, segue como se eles. Não é que sim, eles, como se eles não tivessem saído. Tipo, pra eles, cara, o quê? Tiveram momentos que eles sim. queriam que o Magnus estivesse lá? Com certeza, né? Porque eles só fazem merda, né? É, Aí chora pro Magnus resolver. é. Mas não é um livro que você, tipo, precisa ler na sequência ali, sabe? Pra entender os Sim. fatos. Às vezes, tipo, é legal que aí você entende por que o Alec voltou todo, né, puto da vida. Meio que não entende, porque no final do livro eles estavam de bem. É, Que é o que eu lembro. Enfim. Então fica naquela. Eles não estavam tão brigados ou tão putos da vida um com o outro pra chegar naquele nível, sabe? Mas e o enfim. que o Alec faz na segunda parte, né, na É segunda bem pior, trilogia, sim. é E atitude de aí é quem tá, aí que tipo, entra, porque não descompensado, né? faz sentido pra história quando ele É, volta. A escolha que ele faz, né, pra poder. Enfim, referente à imortalidade do Magnus, não faz sentido com o que rolou no livro. Porque no livro eles estão lá, vamos caçar o povo que criou essa seita, vamos limpar o nome do Magnus, vamos lá fazer acontecer. E aí, pra depois ele falar, tipo, tá, fizemos. Ai, realmente eu quero ficar com ele pro resto da vida, mas ele é imortal. Mas não faz. Depois dele conhecer uma boa parte do. Porque assim, no livro, o Magnus ele entrega pra ele um caderninho com algumas lembranças que ele tem, né? Alguns acontecimentos na vida dele que foram marcantes e ele sim. escreveu. Então ele entende o Magnus, ele sabe o quão é importante pro Magnus tudo aquilo que ele viveu e vai viver ainda. Então a escolha que ele fez não faz sentido com o que rolou no livro, sabe? Ah, Tudo que mas ele isso aprendeu no acontece no livro foi sexto, né? tipo, foda-se. Joga pro alto e vamos fazer uma É, escolha aqui que eu sei que ele não vai gostar. Entendeu? Então, é, não é pelo, assim, eu não vou fazer porque ele não vai gostar, é não respeitar o espaço dele, sim. sabe? Porque assim, se Uhum. você não lê esse livro dos pergaminhos de vermelho da magia, é de boa, você entende o Alec, né? Aquelas escolhas dele. Não é que não Uhum. justificavam, entendo, faria o mesmo. Não, mas pro personagem naquele momento, eu entendo. Tava fragilizado, a Camille, né? Uma sem vergonha, né? Que come a Que mente dos outros, mas aproveita, né? enfim. Mas, quando você lê o livro dele juntos, né? Enfim, que ele conhece um pouco mais o Magnus, fica assim, pro amigo.
por quê, né? Não faz muito sentido. Eu tenho uma expectativa muito grande para esse livro, tá? E você já acabou com todas elas enquanto estava lendo, né? Nem aqui nessa discussão, não, porque a gente já falou desse livro antes. Sim. Porque, na minha cabeça, o salto que tem entre a primeira trilogia para a segunda em relação ao comportamento desses personagens, Uhum. tá ali naquela fase de construção de relacionamento. Ele quer Sim. conhecer mais sobre o passado do Magnus. Não tem como ele conhecer, porque É muita coisa. tudo que ele descobre, ele vai ficando mais chocado. Eu acho Sim. que ele fica chocado porque o Magnus é um personagem bissexual e eu fico, amigo, Não é, uau, que incrível, você é não gay. é Você vai ficar chocado que ele é bissexual? É só bissexual. exatamente. Mas, caraca, O falando Alec palavrão, foi bifóbico. chegando no Enfim. limite. É. Mas assim, eu queria que nesse livro eles fossem nessa viagem para se conhecer como um Sim, casal. Mas quando eles voltam, eles não estão tipo, meu Deus, um casal ainda. sim, Não é sim. isso, porque tem todo esse arco dramático que o Alec Exato. causa, que se não bater com o sentimento que ele tem no final desse livro extra, Sim. quando ele volta para a linha normal da série, Uhum. eu acho que realmente aí é um livro que não precisava ter sido escrito. Sim, eu Porque tive ele esse vai fazer sentimento. você ter outro sentimento daqueles Uhum. personagens, mas quando você volta para o mundo normal, ele tá agindo de outra forma. Quem é Sim, você, cara? Se toca. Deixa o exatamente. cara Eu ser bissexual. não. Eu senti Ele que. é imortal. Você É, jurou que você ia entendeu? ser o primeiro namorado dele? Exatamente. Enfim, mas eu senti que foi um Surtei, livro fiquei que foi mal. escrito só por ser escrito. Sabe? Que não. Assim, o plot, muito bom. Da hora, legalzão. Mas o desenvolvimento, a questão ligar com a linha do tempo, né? Normal, não Ah, rolou. Eu acho que ficou meio jogado. estranho, sabe? É. E aí não curti muito, não. Ou seja, um livro para agradar fãs. Aí eu te pergunto, que fãs que agradou? Provavelmente alguns, né? Porque assim, nossa, eu ia Hum. fazer um comentário bem feio, deixa eu repensar aqui. Mas enfim. Nossa, foi muito feio, muito rápido, desculpa. Não. Enfim, não é porque, igual eu falei, não é uma história ruim. Mas é um negócio que não colou. Não, pra mim Não acrescenta não. nada. Não, pelo menos pra mim não. É, É legal que você conhece um pouco do Magnus, mas aí uma coisa, se você quer conhecer um pouco do Magnus, tem um livro dele, é, né, que fala, puxa entendeu? vida. Ali eu acho que se incluísse essa história do. Como fala? Por exemplo, que ela poderia. Ah, eu quero mais um livro sobre o Magnus. Ele não escreveu uma carta pro Alec falando sobre todas as coisas da vida deles passadas? Ele Faz um escreveu segundo livro basicamente um dele, livro, né? não é? Era um caderno com várias histórias da vida dele, então Exatamente, exatamente. Então ela poderia fazer um livro 2 sobre a história dele e incluir essa poderia escrever. gente, da seita e tudo Sim. mais, que ele foi E atrás, enfim. esse livro 2 fosse mais tipo o Magnus e tem mais ali o desenvolvimento do Sim, relacionamento dele com Ali, que não porque ali precisaria na ser. história é que vai acontecendo várias coisas. Tipo, tá, eles vão pra Paris, ele quer viajar de balão pra mostrar pro Ali que a cidade é vista de cima, né? Porque, enfim, que ele fala que todo mundo vai pra Paris tem que ter essa vista e tudo mais. Mas aí eles vão lá e vem um demônio correndo, tá fugindo, porque tem dois caçadores de sombra atrás deles caçando. O que o Alec faz? Eu sou um caçador de sombra. Vamos ignorar nosso encontro aqui e eu vou lá ajudar meus parceiros. Mas já tem Ah, dois caçadores. então, é porque tem um momento ali que eles estão quase apanhando os demônios, enfim. Tem vários acontecimentos lá rolando, porque assim, eles tinham planejado uma viagem ali pela Europa, fazer uma Eurotrip, vamos fazer acontecer pra gente se conhecer. Só que eu acho que talvez se eles fizessem algo mais, tipo, menorzinho, intimista, seria algo melhor pra eles se conhecerem. Mas eu entendo a escolha do Magnus, né? Porque assim, o Alec fala, qualquer lugar que você fala que a gente vai, eu vou, porque eu nunca saí de Nova York. Aí ele fala, então eu vou te mostrar o mundo, porque eu já né, corri o mundo e eu sei quão legal é. Eu sei alguns pontos bacanas, então eu vou te mostrar o que eu gosto também. Então é uma forma de conhecer o outro. Tá ok, tá Sim. legal. Mas essa escolha, tipo, foi o que acabou com o casal, porque eles não tiveram um momento de paz. Só foram importunados. Gente, foi atacado por demônio. O Alec quase morreu. O Magnus foi sequestrado.
Então, a Viagem que era pra ser do casal foi tipo casal demônio, caçador de sombra, um outro casal lésbico, uma outra bruxa que aparentemente, feiticeira, né? Que aparentemente foi recrutada por essa seita quando era mais nova e por isso perdeu muita gente, matou muita gente. Aí o Magnus se sente culpado por isso. Tipo, assim, se eu realmente criei essa seita e alguém apagou minha memória e eu fui, enfim, né, responsável indiretamente por muita dor e sofrimento, então eu sou responsável por essa pessoa. Eu sou responsável por tomar conta dela, né? Ou ajudar a descobrir quem foi, e acabar com essa seita, acabar com não sei o quê. E aí você fica tipo, puta que pariu. Aí aparece o pai dele, né? Quem é o pai dele? Fica vários livros, né? Esse segredo de quem é o pai dele, pra no final revelar no último livro, né? Da Cassandra, enfim, da primeira saga. Mas ele já aparece qual que é o pai dele. Então, se você ler na ordem cronológica ali, né, seguindo a linha do tempo, você já vai saber quem é o pai dele. Então, aí, às vezes, no final, para aquele final do livro, né, ficar aquele suspense e tudo mais, do que o pai dele vai fazer, aí já conta spoiler. Porque nesse livro dos pergaminhos, já deixa claro que o pai dele gosta de ficar pegando as memórias, de ficar brincando com a memória dos outros. Então aí já fica, você já sabe mais ou menos o que vai rolar, entendeu? Você já fica com aquele sentimento. E o pai dele vai fazer a mesma coisa, então. Vai só tirar a memória, vai seguir com a vida e pronto, entendeu? Que é o que realmente acontece, né? Então acho que é um livro que fica meio. Hum, a existência é exatamente importante? É pra agradar Fica o fã mesmo, questionamento. né. É, E é por isso que eu acho que é difícil recomendar. Como que você recomenda sim, esse livro sem recomendar a série antes? exatamente. Quem vai Você tem ler que ler a série. esse livro em particular sem ler a série antes? Não vai Não. fazer sentido. Mm-mm. É diferente, por exemplo, que assim, é igual Dan Brown. Dan Brown, ele tem vários livros. Tem uma série, né, que começa com Os Demônios e termina em Origem, se eu não me engano. Mas não necessariamente você tem que ler o primeiro livro para acompanhar os outros para entender a história. Às vezes, para você entender o desenvolvimento do personagem principal em alguns momentos, ou ele menciona uma história passada, enfim, mas não é algo necessário ou obrigatório, enfim, para você assistir, ler, né? Você pode ler qualquer um que você quiser, enfim, né? Tem alguns momentos que é legal você acompanhar o personagem, né? Saber um pouquinho mais dele. Mas o Zé Cassandra, às vezes, não dá. Você tem que ler a série. Pois é. Se você só ler a série principal, que é Instrumentos Mortais, tá ok. Se você quer ler só as peças infernais, tá ok, porque ela fecha o arco ali, ela não deixa nada pra uma próxima. Do Instrumentos Mortais, ela já inicia um outro arco, já inicia a história pra uma outra série. Mas a história principal daquela série, ela encerra. Ela amarra ali, né? Tá tranquilo. Mas não, livro É, pergaminhos a série não rola. do Os Artifícios das Trevas, você precisa ler os instrumentos mortais antes. É. Não tem como você ler ela, porque você É, não vai esse aí já perder pega. muita coisa, e se Uhum, você vier a gostar muito da Cassandra, quando você for ler Os Instrumentos Mortais, você já pegou todos os spoilers possíveis sim. no final. E a série As Últimas Horas também, você precisa ter lido as Acho que peças só funciona infernais. com a primeira e a segunda série que ela lançou, né? Porque É, é questão de linhas do tempo. Não é linhas do tempo, tipo uma é que ordem tá cronológica. mais próxima, né. Tipo, Sim, a sim, Os Instrumentos Mortais e os Artifícios das Trevas estão mais próximos, linha sim. cronológica que eu Questão tô de tempo, falando, sim, e as peças infernais e as últimas horas tá bem lá atrás, mas estão próximas, né, sim. acontecendo. Agora, o último livro que eu não recomendo, e aí eu entro aquilo, né? Temos que abandonar livros quando a gente não aguenta mais. Que não dá. Que é o livro marcado. Gente, eu comecei a ler, Eu não e aí tem recomendo uma. esse também. Então, tem uma cena que ela descreve. É como se. Eu não lembro, faz um tempinho que eu li. Como se o corpo tivesse deitado em algum lugar. Aí ela descreve umas coisas, uns ambientes doidos. Eu fico. Não tô entendendo, amiga. O que você tá querendo dizer com essa descrição aqui? Não tô Eu entendendo acho pra que é isso. eu acho, ó, posso te falar que eu Pode, acho que amiga. eu lembro de uma cena que ela vai visitar a avó dela, Uhum. e aí ela a avó dela tem uma fazenda de lavanda, alguma coisa assim, Sim. e a avó dela não tá no sítio. Daí ela sai no terreno para procurar a avó, Uhum. cai e bate a cabeça.
em que ela bate É a isso. cabeça, ela começa a sangrar, E aí o e o sangue entra na sangue vai pele. escorrendo por uma fenda na rocha, numa Sim. e ela vê uma projeção, ela vira uma projeção Uhum. astral e vê uma projeção astral da deusa Nix, que é a deusa daquela mitologia ali. Sim. Você entendeu? Aí, assim, se eu já quero introduzir que é essa personagem principal, ela vai ter uma ligação com algo espiritual, com algo entre Deus e nananã. Gente, o que que essa mulher fumou quando estava fazendo essa descrição? Porque foi um negócio que eu fiquei tipo, que caralho é isso? Não tô entendendo. Então, assim, foi os negócios. Às vezes tinha alguns momentos que eu ia lendo e eu ficava assim, gente do céu, será que eu tô lendo certo? Porque assim, não tá fazendo sentido na minha cabeça. Não é um negócio, não foi uma história que me fez, tipo, gostei. Ou, ah, não, isso aqui tá meio estranho, mas vamos continuar lendo pra ver se melhora? Spoiler, não melhora. Não Então eu melhora. abandonei, não melhora. E E aí esse é só vim o ler os começo, outros tá? livros e sabe que piora. E Tem ele foi derreteu mais. Eu parei no primeiro. muito mais questão de projeção astral, de outras coisas que tem lá pro finalzinho que ela encontra com outra sociedade de vampiros que tem uma vibe espiritual com elementos da natureza que eu juro pra você, parecia um filme da Disney. Gente, Tipo nada assim, contra o filme ai, da as Disney, né? Mas, fadinhas poxa do vida, ar, aí aparecem uns bichinhos que parecem umas fadinhas voando, os meu Deus, peixinhos era da o Clube das água. Winx? Tipo, eu estava lendo e eu falava: "Meu Deus, é aqueles bichinhos da Elsa", sabe, aquele lagartinho do Ou aqueles fogo. da Barbie e o mundo e o mundo das fadas? Ou era o Beeble? Tipo, não. A parte da projeção astral com a deusa, eu ainda Sim. relevei. A parte dos bichinhos da natureza, que foi pra uma vibe de muito Disney, aí eu falei: "Amiga, você estava pegando seu professor, não me venha com Disney Não agora, que é não com vai virar fadinhas. Disney esse livro aqui". Então, assim, foi um livro que eu abandonei, não me arrependo, graças a Deus, né, porque senão seria uma perda de tempo, né, continuar lendo, mas, gente, sem condições. E Não tinha a mínima condição. eu que li vários outros, consigo ver que você tem uma paz de ter abandonado, Tenho, e eu amigo. consigo imaginar essa paz. Entendeu? Assim, eu já errei uma vez e lendo todos não, acho que eu li os 3 primeiros livros de After, que todo mundo fala: "Ai, é ruim, é ruim, é ruim. A história é assim, assim, assado". Eu falei: "Vou ler, pra ter certeza, porque eu não vou ficar metendo pau no livro que eu não li, certo?". E aí ela Devia ter teve a metido certeza. devia ter metido pau no livro que eu não li. Mas, enfim, errar é humano. A repetir o erro? Não, É, aqui eu não. gosto, Provavelmente eu vou repetir o erro em algum momento, em algum mas momento vai. nesse momento aqui, com marcada, não. Eu gosto desse eu falei, né, eu gosto do enredo desse livro, na real. Sim. Eu acho que ele é mal escrito, que os personagens não têm personalidade, que muita coisa poderia ser reduzido, porque são 12, eu acho que no máximo seriam uns 4 livros, mas enfim. Tem muito vilão, não vou não, já É como falei, se já fosse pontuei aqui. o clube das Winx com Power É, Ranger e cara, não Crepúsculo. não rola. Então, assim, né, Mas complicado, assim, complicado. eu gosto da parte que mistura algo espiritual, mas é muito norte-americano. Sim. Muito do povo indígena norte-americano, Não tem teve uma um aprofundamento ali, parece que foi tudo não muito tem. superficial. É, Pegou ali, ai, é como se a gente pegasse a história do folclore brasileiro, pegou por exemplo, o Curupira. A gente sabe a questão da história dele, né? Tanto a parte mística e quanto a parte que o pessoal conta que fala assim, não, é que o conto real era assim, aí colocaram um pouco mais de fantasia, enfim, nananã. E eu só colocasse, ai, porque o Curupira ele foi pra cidade pra vingar a floresta dele. Tá, mas por quê? Ah, porque ele é assim. Tipo, não é assim que acontece, né? Ele tem todo uma história por trás, tem toda uma. Tipo, não faz sentido só jogar a história ali pra usar o personagem ou pra usar aquela ideia, enfim, aquele ser mitológico, enfim. Parece que só jogou ali só pra ter, né? Igual acontece muito com a questão de representatividade, né? LGBT, enfim, né? Que, tipo, ah, tem um casal gay, então o livro tem representatividade. Não é assim que isso. funciona, não Não, não é? é. Não, é bem, bem diferente. Não é só colocar um personagem ali
que está resolvida uma questão, né? Tem que desenvolver, porque se você só joga ali, você tá errando tanto quanto as outras pessoas, né, já fizeram outras vezes. Mas enfim, né, marcada não rola. Esse daí, quem quiser tá abandonando, eu tô apoiando, tá? Sim. Tem Assim, livro, eu se você eu quiser ler, leia, eu mas apoio esse se todo você mundo a quiser abandonar abandonar, qualquer livro, menos Game of Thrones, a saga, porque assim, o primeiro livro no comecinho, ele é um pouquinho parado, mas eu, pelo menos pra mim, eu senti parado porque eu já sabia da essência da série. Eu já sabia que ia ter dragões, que ia ter guerra, que ia ter isso. E no começo é a introdução da história, a ambientação, fazer tudo negócio, nananã. Então ali o comecinho dele, ele é mais tranquilo. É que depois é só tiro, porrada e bomba e desgraça e choro e morte. Ai, Ned Stark, saudades. Mas enfim, esse é o único que eu fiz, tipo, não, por favor, continua, você vai gostar, você não vai se não arrepender. abandona, não abandona. Tadinho. Não, esse é um dos poucos que eu falo, não abandona não, continua, você vai gostar. Mas tem alguns outros que eu paro e pensei, eu não sei como eu não abandonei. Mas eu continuo indicando, que se eu sofri, você pode sofrer também. É sobre. Exatamente. É igual eu recomendando pra você o livro do Harlan Coben, Não Conte a Ninguém. Que depois a gente Mas eu gostei, descobriu que é uma pirâmide gigante de livro. eu gostei. E eu entrei nessa pirâmide, eu já comprei mais 2, Ah, tá vendo? então tem Então, mais o que assim, fazer. você é um bom amigo quando você indica as coisas que você gosta. Mas você é um melhor amigo quando você indica algo que você gosta e você sabe que a pessoa vai sofrer junto com você. Porque o sofrimento sozinho, ele é muito triste. Mas um sofrimento ali com um amigo, poxa, Compartilhado, né, você sofre menos. exatamente, exatamente, sabe? Então, fica sempre melhor. Uhum. É. Felizmente, assim, dos livros que eu li esse ano, e eu li bastante esse ano, acho que mais do que eu li nos outros anos, Sim, eu ele foi o favorito. Ele e Cidade do Fogo Celestial, por sim, questões de Cidade do Fogo Celestial. sim. Só por Encerramento isso. ali de um ciclo, né? É, e foi um livro relido ainda. Agora, livro que eu li e que eu gostei mesmo, que eu dei 5 estrelas, foi só ele. O resto. Se um dia eu indiquei um livro ruim, eu nem lembro mais. Depois dessa, nunca fui triste. Uh-uh. Mas esse eu quero reler. Faz um tempinho que eu li. É que o Harlan Coben, ele tem, assim, ele e o Dan Brown, eles, pra mim, eles cabem na mesma caixa de questão de mistério. É que os livros são voltados, né, mais pra mistério. É que um tem uma pegada um pouco mais histórica, né? Ele pega alguns fatores, tipo, é a CIA, ou, enfim, instituições que realmente existem, aí ele coloca um pouco de fantasia ali, né? Enfim, cria um enredo por trás. Enquanto o Harlan Coben, ele coloca como se fosse notícias que você pode ver no jornal, mas desgraças que acontecem ali, tipo, o corpo encontrado no Sim, lago. Aí, tipo, porque tem um corpo no lago? Aí você vai investigar e tem detetive, então ele exato. tem mais essa pegada. Mas os dois, questão de mistério, eu gosto bastante. Quero ler outros, né? Enfim. E eu vi um vídeo de uma menina falando, sobre o Harlan, que as histórias dele parece que se passa na mesma cidade. Sim. Porque você leu agora e tem uma advogada fodona lá no livro tal, e Uhum. essa advogada ela aparece de novo em outras histórias, ela Sim. aparece, enfim, ele tem personagens que atravessa todos os livros dele, e eu Sim. gosto disso, é uma coisa É. que realmente. Tanto tem uma outra série dele que eu li, é que assim, só li um, né? E é o sobrinho do detetive que investigou o caso do Não Conte Ninguém. Então, Hum, você fica você relembra a história sem ter que ler de novo. Tipo, nossa, personagem tal, que teve isso, que legal. Tem aquele breve momento de conexão entre uma história e a outra. Ele não vai ficar mencionando esse personagem sempre, mas também às vezes não é que esse personagem foi relembrado aleatoriamente, assim, do nada. Ele teve ali aquele, né, momento, é que esse personagem tem ligação com aquele outro, que chegou da cidade, ou que veio da mesma cidade, que aconteceu o caso X da moça encontrada no lago. Então ele tem esses momentos que fica, esse aí eu li, tem de referência. Então é bem legal, bem é bacana, eu muito gosto bom, disso. muito bom. Sim, muito bom. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais um episódio. Muito obrigado quem escutou até aqui e fique aí para acompanhar os próximos episódios. Toda semana um episódio novo. E também não deixe de seguir a gente no Instagram, tá? Página 23cast. E nosso canal no YouTube também, página 23cast, né? Pode postar por lá. Então, se você não quiser ouvir aqui a gente pelo Spotify,
posso ser lá pelo YouTube também, tá? Então, muito obrigada, né? Até a próxima.